Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mordomo Cristão. Hoje continuaremos a série de vídeos no livro de Ruth, baseados nos sermões do reverendo Levi Nogueira, pastor da primeira igreja presbiteriana de Feira de Santana, no estado da Bahia. Nos detendo no capítulo 2, de forma que veremos como a providência de Deus é manifesta por meio da vida dos seus servos piedosos. Sobretudo quanto a Boaz, aquele que viria a ser o resgatador no último vídeo, vimos que o capítulo conclui relatando que Noemi e Ruth chegaram no início da cega da cevada, demonstrando a bênção do Senhor por meio do trabalho e fruto da terra, o seu cuidado e ainda esperança de restauração material e espiritual, não obstante as limitações da sua serva Noemi, que não eram capazes de criar obstáculos ao seu glorioso propósito. O primeiro versículo do capítulo 2, da mesma forma, inicia com um sinal de esperança, evidenciando que Noemi possuía um parente de seu marido, senhor de muitos bens, o qual se chamava Boaz. Ruth, sem saber disso, em atitude de respeito a Noemi, pede que a permita ir ao campo para apanhar espigas. Claramente, Ruth demonstra ser uma mulher respeitosa e honrada, que busca com dedicação por meio do trabalho, a provisão necessária para o sustento e ainda, a resposta de Noemi demonstra o afeto e bem-querer que havia por Ruth. Vai, filha minha, versículo 2. Não há autocomiseração por parte de Ruth, ou seja, ela não demonstra a pena de si mesmo por conta da adversidade vivida. Pelo contrário, ela entende claramente que precisa trabalhar para obter o sustento. As Escrituras Sagradas nos ensinam com esse exemplo que os mordomos cristãos, mesmo que estejam necessitados, precisam trabalhar para obter o seu sustento, pois é por meio do trabalho e dedicação que Deus manifesta a sua providência, concedendo o direcionamento e colocando pessoas utilizadas por Ele para o bem dos seus. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A lei àquela época instruía que o socorro dos necessitados era algo particular e não do Estado, e ainda que os necessitados deveriam trabalhar para obter o sustento, como consta em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Quando, no teu campo, cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Veja também o versículo 20 e 21 deste capítulo de Deuteronômio. Com a permissão de Noemi, Ruth vai prontamente ao trabalho, apanhando espigas no campo após os segadores entrando em decorrência disso, sem ter conhecimento. Na parte do campo que pertencia a Boaz, aquele mencionado no primeiro versículo do capítulo Mordomos, o que aos nossos olhos parecem ser causalidades e coincidências, na verdade, é a manifestação da providência de Deus. No universo governado por Deus não existem causalidades, nem coincidências, pois todas as coisas estão debaixo da mão do nosso Deus. Após saudar seus servos, evidenciando o seu respeito, cuidado e consideração, pergunta ao encarregado dos segadores da moça que estava trabalhando no campo, se referindo a Ruth. A resposta que obtém do encarregado ratifica que Ruth era uma mulher digna. Diante do seu comportamento de trabalhar com diligência para obter o sustento para si mesmo, e Noemi, disse-me ela, deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, versículo 7. A resposta do encarregado também demonstra que Ruth era uma mulher humilde, pois pede autorização para recolher as espigas, apesar da lei que permitia que o estrangeiro rebuscasse as espigas no campo. Mudanças de comportamento somente ocorrem verdadeiramente pela graça de Deus, que transforma o coração ao ponto de fazer com que uma estrangeira moabita, de origem de um povo inimigo de Deus, testemunhe virtudes que somente mordomos de Deus podem evidenciar, demonstrando que não mais possuía identidade com os moabitas e, sim, com o povo de Deus. Após o relato do encarregado dos segadores, Boaz fala a Ruth com benignidade e qualidade de ser bom, amável e gentil, tratando Ruth com cuidado paternal. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Versículo 8 e 9. Boaz é um notório exemplo de mordomo cristão que demonstra sua distinta piedade, que garantiu o sustento que Ruth necessitava, permitindo que ela trabalhe em seus campos, que protege a própria pureza de Ruth, orientando que ela não trabalhe em outros campos para não ser abusada. Reconhece que Ruth era uma verdadeira serva do Senhor e estende a bênção do Senhor à vida de Ruth.
Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Dias do Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Versículo 11 e 12. Ruth manifesta profunda gratidão a Boaz, demonstrando o quão significativo foram as suas palavras, que promoveram consolo ao seu coração, renovando o seu espírito e lhe dando a segurança na obtenção do sustento. Será que nós temos sido gratos pelas coisas que parecem ser pequenas? Será que nós temos estendido as nossas mãos àqueles irmãos que necessitam do nosso apoio e amparo? Deus é gracioso para com a vida daqueles que são seus, manifestando a sua providência muitas vezes por meio da vida dos seus servos piedosos. Piedoso significa profundo respeito e reverência a Deus e ao próximo, manifestado através da devoção e obediência, compaixão e amor, e ainda recompensando a diligência do nosso trabalho por meio da sua fiel provisão, de forma que encontramos refúgio debaixo das suas asas. Boaz, como instrumento utilizado por Deus, dar muito mais do que Ruth precisava, convidando uma mulher estrangeira a participar da sua mesa e permitindo que ela recolha espigas em seu campo. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou, levantando-se ela para rebuscar. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Versículo 14 ao 17. O convite que Boaz faz é o mesmo que Deus realiza por meio do seu amado Filho na Santa Ceia, pois somos convidados a participar da mesa do Senhor e desfrutar da sua graça e misericórdia. João capítulo 6, versículos 53 e 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. A referência de um efa corresponde a 22 litros, demonstrando a grande quantidade coletada e debulhada por Ruth, de maneira que Noemi expressa alegria ao ver a quantidade que Ruth havia apanhado, e ainda que lhe sobejara depois de fartar-se. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Versículo 19. Ao saber que Boaz havia demonstrado benignidade para com Ruth, Noemi reconhece a bênção e o cuidado do Senhor, evidenciando a renovação espiritual operada em seu coração, informando a Ruth que Boaz era um dos parentes próximos e seria um dos possíveis resgatadores. O capítulo encerra informando que Ruth ficou na companhia das servas de Boaz, trabalhando na colheita até o término da cega da cevada e do trigo, o que nos mostra que Deus promove manutenção para a vida dos seus servos, mordomos. Deus não está alheio às nossas necessidades, mas requer que nós nos dediquemos no trabalho e confiemos na sua santa providência e direcionamento, pois nos recompensa em decorrência do trabalho fiel e coloca servos piedosos em nossas vidas para nos abençoar. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores da série do livro de Ruth, organizamos a playlist acima indicada para que você possa acompanhar. Que Deus edifique e abençoe a sua vida. Se esse tema foi relevante, não deixe de curtir e comentar, se inscrever no canal Mordomo Cristão e ativar as notificações, pois isso ajudará a que esta mensagem tenha um alcance ainda maior e chegue àqueles que precisam ouvir e entender essa verdade. Até o próximo vídeo.